Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Veritatis Splendor. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série falando da doutrina do juízo investigativo, nesse momento da série falando dos inimigos, né? Daqueles que se levantam como pessoas, ministérios, sites, etc., para, de alguma maneira, contrapor o ensino adventista do juízo investigativo, considerando, né, uma heresia, um erro, um engano, algo antibíblico e coisas dessa natureza, beleza? Nesse momento, a gente finaliza essa parte da minha série e a partir de amanhã nós vamos dar uma atenção breve, mas o mais profunda possível, a um outro assunto da Palavra de Deus que vai ficar em suspense aí nesse momento, tá? Mas em breve você vai saber que assunto é esse que a gente vai começar a trabalhar, que não é o assunto mais do juízo investigativo, tá bom? Aí eu vou fazer essa digressão, como eu falei para vocês que ia fazer, e aí eu retorno às questões do juízo investigativo. E aí nós vamos trabalhar dos maiores inimigos da doutrina do juízo investigativo, e se você quer saber quem são, você aguarda um pouquinho, segura um pouquinho a ansiedade aí e acompanhe um pouco das discussões que nós vamos fazer a respeito do próximo tema ao qual esse canal irá se devotar nos próximos dias. Belezinha? Fechou? E assim, olha, eu escolhi o ministério do Veritatis Splendor para representar o último, né, dos ministérios que se levantam contra o adventismo do sétimo dia em relação à doutrina do juízo investigativo, porque esse é um ministério apologético católico. Aí é uma coisa muito interessante a gente perceber, a apologética católica, ela é muito mais bem desenvolvida do que alguns não católicos pensam, alguns evangélicos. Existem materiais bem interessantes aí dentro desse site, e eles também fazem aí o contraponto em relação à doutrina adventista, tá bom? Tem vários artiguinhos aí falando do adventismo, eles não são muito profundos, como vocês vão ver, esse artigo inclusive é bem pouco profundo, seja como for, é interessante a gente perceber a reação católica romana à doutrina do juízo investigativo, até porque se a doutrina do juízo investigativo estiver correta, a visão adventista estiver correta, o catolicismo romano cumpre um papel muito pesado, muito triste, muito negativo e tenebroso em relação às questões bíblicas de uma forma geral, cumprindo, né, as imagens do chifre pequeno, do rei do norte, do rei de feroz catadura, da primeira besta de Apocalipse 13, da prostituta de Apocalipse 17 e da grande cidade que reina sobre os reis da terra, a Babilônia, em Apocalipse 18. E tudo isso, naturalmente, então, tem implicações gigantescas para a fé da comunidade católica, e os católicos têm aí as suas respostas a considerar em relação a esse assunto, tá? Mas, assim, eu gostaria de trazer esse assunto para coroar, né, o finalzinho desse momento da nossa série, porque é bem importante a gente perceber uma coisa que vai ficar claro para vocês à medida que eu analisar esse artigo desse site, tá? A imensa maioria dos evangélicos que de alguma maneira se contrapõem à doutrina do juízo investigativo, de forma consciente ou inconsciente, acabam servindo aos propósitos do catolicismo romano. Relativizar as exegeses e as compreensões adventistas, desfocar a si mesmo do cumprimento profético de Daniel e Apocalipse, jogar a maioria dessas coisas para o passado, uma visão preterista reina muito forte no catolicismo, ou para o futuro, para que isso não se cumpra na história e Roma não seja identificado como o anticristo, o homem da iniquidade, o mistério da perdição e coisas dessa natureza, tá bom? Tudo bastante interessante. Inclusive, algumas pessoas dizem que as próprias leituras preteristas de Daniel e Apocalipse, elas foram muito fomentadas pelos estudiosos católicos para tirar, de alguma maneira, da academia ou do foco as compreensões protestantes historicistas que enxergavam no catolicismo romano o cumprimento de todas essas imagens e profecias do Antigo e Novo Testamento, Daniel e Apocalipse, tá bom? Umas coisas de Paulo aí e outras questões também, belezinha? Então assim, pessoal, é bem importante entender que
todos os argumentos usados pelos evangélicos contra a doutrina adventista acabam servindo aos propósitos de Roma, de alguma maneira, se desfocar da discussão como um todo, e inclusive apontar para essa grande divisão entre os próprios protestantes para dizer que entre eles não há autoridade, entre eles não há verdade, entre eles o que reina é a confusão. E se você quiser escapar dessa dificuldade, da heresia, do subjetivismo, da confusão, da heresia, você tem que sair do mundo protestante, não importa a que seita você pertença, e você deve voltar a comunhão com a Santa Mãe Igreja Única, Católica, Apostólica e Romana. Belezinha? Então é importante vocês entenderem esse quadro mais amplo, e aí agora vamos ouvir e vamos ler o que o site Veritatis Splendor, que é um ministério apologético católico, tem a dizer a respeito da doutrina do juízo investigativo. Então eles começam perguntando, né? O juízo investigativo, doutrina cristã ou heresia adventista? Interessante, né? Então aí eles já estão se propondo a, de alguma forma, responder uma pergunta bastante bacana, né? Se essa visão adventista é legítima a ponto de poder ser considerada uma doutrina cristã, ou se de fato é uma heresia de uma das várias seitas protestantes, no caso, a seita adventista. O primeiro texto ao qual eles chamam a nossa atenção dentro desse artigo é Hebreus 9, verso 12, onde na tradução aqui proposta está dito assim: Cristo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma eterna redenção. Bom, eu trabalhei extensamente a carta aos Hebreus dentro da minha série. Aqueles que não assistiram podem assistir. Nós temos aí uns 30 vídeos falando de Hebreus, especialmente, inclusive, 15 desses vídeos, né? É uma série só sobre Hebreus 9, especificamente o verso 23. E é bem interessante a gente começar então por este caminho, até porque aqui você já vê uma coisa interessante, né? O termo Tarrágia em Hebreus 9, verso 12 é aqui traduzido como santuário e não como santo dos santos, como algumas versões trazem, tá? Inclusive aqui a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição, traz entrou no santo dos santos uma vez por todas. E aqui a tradução católica é mais correta, segundo o nosso entendimento da leitura do original grego, do que algumas versões aí que estão por aí, inclusive, por exemplo, nesse caso específico, em relação a João Ferreira de Almeida, tá? Beleza. Aí agora, depois de citar o texto de Hebreus 9, os nossos amigos católicos romanos vão começar a expor algumas questões e eles dizem o seguinte: ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia que no dia 22 de outubro de 1844, nosso Senhor Jesus Cristo entrou no santuário celeste para terminar seu trabalho de salvação por todos os homens que fossem dignos de tal benesse. Essa doutrina é chamada de juízo investigativo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também ensina que toda sua doutrina se baseia única e exclusivamente na Sagrada Escritura. Mas será que encontramos o juízo investigativo na Escritura? Será que a Escritura corrobora com esta doutrina adventista? Perguntas bastante interessantes, né, que surgem do contexto dos contrapontos católico-romanos em relação à compreensão adventista, e aí o foco, 22 de outubro de 1844, o santuário celeste, homens dignos da benesse da salvação, que não é exatamente a visão adventista. Inclusive, dentro desse ponto, é bem importante diferenciar a visão protestante adventista da visão católica em relação a merecimento ou dignidade do homem em relação à salvação. Não cremos que de forma alguma o que vai ser julgado no juízo final, no juízo investigativo, é o mérito do homem em receber a salvação, mas de fato é a fé que esse homem aceitou através da graça de Deus e os frutos que esse homem produziu em função desta fé e desta graça, tá? E o homem produzindo frutos e vivendo de acordo com o evangelho, tal qual consegue viver, não tem mérito algum, porque não é perfeito diante da lei, não é perfeito e peca e erra e precisa sempre voltar aos pés de Cristo em arrependimento, fé, sem mérito algum da parte de si mesmo, tá bom?
Existem umas boas discussões sobre isso entre católicos e adventistas. Os católicos também dizem que eles não acreditam do mérito do homem diante de Deus, o mérito do homem pelo homem. Tudo é fruto da graça de Deus. Aí são discussões também bastante agostinianas que mais cedo ou mais tarde vão se impor na discussão como um todo. E aí agora o católico vai começar a dizer que ele vai escrutinar então. A doutrina adventista se diz que ela é da Bíblia, que ela está baseada única e exclusivamente na Bíblia. Será que nós vamos encontrar essa doutrina na Bíblia? Vamos dar uma olhada então. E aí começa aquele discurso que já é bastante lugar comum, conforme a gente já viu aqui nessa série, né? A origem do juízo investigativo. Aí, os católicos escrevem o seguinte: depois que os anúncios proféticos do precursor do adventismo, Sr. Guilherme Miller, foram frustrados, Nosso Senhor não voltou na data marcada, 22 de outubro de 1844, grande mal-estar foi gerado entre os adventistas. Até então não eram conhecidos como adventistas do sétimo dia. É interessante a abordagem histórica que o site faz. Esse panorama histórico é bastante interessante, mas naturalmente é bastante resumido e creio eu que ele é escrito calculadamente para chamar a atenção do público católico para a estranheza do adventismo, né? Enquanto o católico ele gosta muitas vezes de dizer que a origem da sua igreja é Pedro como o primeiro papa, o adventismo parece que tem uma origem bem menos gloriosa, né? Tem um tal de um herege aí, Guilherme Miller, que pregou uma bobagem que Jesus ia voltar e não voltou. Até aquele ponto ainda não havia igreja adventista, mas logo ela surgiria do fracasso desse movimento, desse falso pregador, desse falso profeta chamado Guilherme Miller. Então é interessante as contraposições históricas colocadas aqui para chamar a atenção dos católicos em relação a esse tipo de coisa. Aí eles dizem assim, muitos deles, né, fizeram como seu precursor, muitos daqueles que participavam do movimento millerita, retornaram às suas seitas de origem. Porém, outros se negavam a reconhecer o evidente fracasso. Essas pessoas ficaram sob a liderança da jovem Ellen Harmon, que depois de casada viria a ser conhecida como Ellen White. Então, é interessante você perceber como que os personagens adventistas, o Guilherme Miller e agora a Ellen White, são introduzidos. É bem interessante eles falassem das seitas de origem, né? Inclusive com a implicação de que todas as denominações protestantes são seitas, né? Parece que não é só o adventismo que recebe essa marca, viu, pessoal? Os católicos dizem que cada ramo protestante, igreja presbiteriana, batista, metodista, seja qual for, é seita. Parece que o sectarismo é mais amplo do que a gente imagina, não é verdade? Enfim, aí eles dizem assim, olha, esse pessoal que participava do movimento do Guilherme Miller, depois que o fracasso aconteceu e Jesus não voltou na data, eles retornaram às suas seitas de origem, mas existiam pessoas obstinadas que se negavam a reconhecer o evidente fracasso. E essas pessoas, assim, conformadas com o fracasso, ficaram sob a liderança da Ellen Harmon, que depois casou e virou Ellen White. Aí eles continuam dizendo assim, bem, Jesus não tinha voltado na data marcada pelo senhor Guilherme Miller. Todo mundo viu. Porém, resolveram criar uma emenda pior que o soneto para justificar esse fracasso. Concluíram que a data estava correta, porém o fato estava equivocado. Jesus não deveria retornar à Terra, mas entrar no santuário celeste e terminar a sua obra de redenção. Isso é confirmado pela própria fundadora do Adventismo do Sétimo Dia, e aí eles citam aí algumas passagens do livro The Great Controversy, ou O Grande Conflito, tá bom? Então, antes da gente ler as passagens da Ellen White, você vê aí que essa é a narrativa que os católicos usam e que é uma narrativa idêntica à narrativa que os protestantes usam, né? Interessante que dentro desse ponto, católicos e protestantes estão unidos na sua retórica anti-adventista, o que inclusive é uma das questões mais irônicas dessas como um todo, né? Da relação entre esses pontos como um todo, tá? Então, nesse ponto, por exemplo, os protestantes preferem dar razão a essas interpretações e visões retóricas católicas do que a fazer uma análise um pouquinho mais profunda do movimento millerita que dá origem ao movimento adventista. E nenhum adventista diz que o movimento millerita foi um movimento isento de erros, muito pelo contrário. O movimento millerita foi extremamente interessante e cheio de erros e cheio de coisas erradas,
e a maior delas, né, a ideia de que Cristo voltaria nos dias ou nas datas marcadas, a última delas 22 de outubro de 1844, que naturalmente não aconteceu e evidencia o fracasso das aplicações e interpretações do movimento millerita, não só Guilherme Miller, mas Samuel Snowden e vários outros aí. Né? O Snowden é o cara do Wikileaks, né? O Samuel Snow era uma pessoa muito importante ali dentro do movimento millerita, tá? Que inclusive ajudou a estabelecer um pouco dessas datas, dessas compreensões todas, era um dos assistentes do Guilherme Miller. Então veja, pessoal, se você dissesse que isso aqui é uma narrativa evangélica, ninguém iria dizer que não, né? Porque essas narrativas elas são bastante idênticas entre os inimigos do adventismo, sejam eles protestantes ou católicos. E aí beleza, daí a tal da Ellen White vai lá e manda bala. Aí ela fala o seguinte: em 1844, Cristo entrou no lugar mais santo do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação, preparatório da sua vinda, para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios da mesma. Em 1844, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação, fazer expiação por todos que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Bom, dentre muitas coisas que podem ser ditas sobre a linguagem da Ellen White aqui, fica claro que Ellen White em nenhum momento usa a imagem do mérito, né? Cristo vai julgar quem tem mérito de ir para o céu. Então, se alguém tenta trazer um pouco dessa questão, quem vai ser digno de ir para o céu, como quem merece ir para o céu, já não é exatamente a compreensão da Ellen White, ainda que Ellen White mantenha-se firmemente crente de que em 1844 aconteceu uma mudança, né, no ministério celestial de Cristo, passando do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí isso indica inclusive os momentos finais de uma obra chamada de expiação, tá? É bem interessante que as discussões em torno da expiação venham a acontecer aqui entre agora adventistas e católicos, uma vez que na missa, segundo os católicos, que é celebrada dia após dia, ali, no momento em que o sacerdote ora sobre os emblemas, né, do pão, da hóstia e do vinho, aquilo ali é convertido na real, né, divindade, no real corpo, no real sangue, no real corpo de Cristo, né? E ali Cristo é sacrificado repetidamente na missa. E como é que funciona isso, né? Isso também faz expiação, sim ou não, e por quê? O pessoal do Veritatis Splendor pode nos responder, né? E é bastante interessante aí todas as discussões em função de transubstanciação, consubstanciação, uma visão um pouco mais simbólica, né, dos elementos pão e vinho, como que é e como que não é isso aí, à luz da própria retórica de Cristo. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, partido por vós, derramado por vós. E aí os católicos fazem uma leitura bem literal destas questões, e quando lhes convém, eles fazem uma argumentação bem filosófica para não ser tão literais assim na leitura da Bíblia, tipo quando a Bíblia diz não fareis para ti imagem de escultura. Daí não precisa ler tão literalmente, né, pessoal? E aí são as inúmeras discordâncias, né, e discussões entre os católicos e adventistas e protestantes, tá? Aí o Veritatis Splendor continua dizendo assim: claramente se vê que, segundo os adventistas, nosso Senhor não terminou sua obra de redenção com o sacrifício do Calvário. Para eles, a morte e a ressurreição do Senhor não inauguraram um novo tempo, o tempo da amizade entre Deus e os homens, pois, segundo creem, Jesus deveria ainda terminar o que começou com o juízo investigativo. Ora, tudo isso é heresia e das brabas mesmo. Interessante a linguagem bem popularzona, né, do nosso querido site Veritatis Splendor. Eles têm um nome bem rebuscado e uma retórica interna bem popular mesmo. Interessante. Agora sim, aí já começam as questões do tomar o dito pelo não dito, né? Onde, nas passagens acima, Ellen White diz que Jesus não terminou a obra da redenção no sacrifício do Calvário.
mas isso é a implicação do que a Ellen White diz, então na verdade a Ellen White é uma herege que nega a redenção, porque ainda há aspectos futuros a se cumprir, e nem tudo se cumpriu na morte e ressurreição de Cristo. Bom, aí a gente volta ao texto de Lucas 21, verso 28, quando Jesus fala, né? Ao começarem a suceder essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas são essas? Os sinais da sua segunda vinda. Então Cristo falou que quando você começar a ver os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda, você deveria erguer a sua cabeça e entender que a sua redenção se aproxima. Então quer dizer que na mentalidade de Jesus também há um elemento de redenção reservado ao futuro no contexto da sua segunda vinda. Mas que heresia das brabas essa aqui pregada por Jesus, né, pessoal do Veritatis Splendor? Bacana. E aí depois olha mais dito pelo não dito. Para os adventistas, a morte e a ressurreição de Jesus não inauguram um novo tempo, muito pelo contrário. Nós adventistas entendemos que a morte e a ressurreição de Cristo inauguram o que nós chamamos de tensão escatológica, segundo a qual a redenção já veio, a salvação já veio, a expiação já veio, o reino de Deus já veio, mas ainda não em última instância, uma vez que a vinda de Cristo está separada na primeira e na segunda vinda, entre duas fases, né? Vamos pensar assim. E essas duas fases cria a tensão escatológica que fundamenta a soteriologia e a escatologia do quê? Da Ellen White? Não, do próprio Novo Testamento mesmo, tá? Então basicamente é isso, e aí os nossos amigos católicos dizem que porque nós cremos que haveria de existir um juízo de investigação no futuro, então a gente nega a obra da redenção, do sacrifício, e que a morte e ressurreição de Cristo inauguraram um novo tempo, né? Nada poderia estar mais distante da verdade, né? E parece que o nome desse site aí é o Esplendor da Verdade, né? Parece que tá um pouco contraditória a coisa aí, mas daqui a pouco parece que eles vão encontrar contradição na Ellen White, né? Vamos dar uma olhadinha nisso, vamos lá. Continuando aqui. Antes de falar da Ellen White, os nossos amigos católicos querem falar da Bíblia, porque naturalmente eles são crentes na Bíblia, ou não são? Claro que são. Eles têm as suas interpretações particulares da própria existência da Bíblia, da história da Bíblia, das doutrinas bíblicas e etc. Mas eles creem na Bíblia. Inclusive a gente viu isso durante a nossa série, né? Eu fiz vários vídeos falando das doutrinas católicas com toda a honestidade intelectual possível em relação ao assunto, ainda que eu me mantenha bastante crítico à teologia católica de uma forma geral, tá bom? Aí os católicos dizem assim, mas então o que diz a Sagrada Escritura? Cristo, depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto céu, Hebreus 1, verso 3. Ora, o autor sagrado está dizendo que Cristo realizou a expiação dos pecados logo após a sua morte e ressurreição, pois em Marcos 16, versos 1 a 19, mostra que Jesus foi levado ao céu, está sentado à direita de Deus, após ter aparecido ressurreto aos apóstolos. Logo não foi em 1844 que Nosso Senhor realizou a purificação dos pecados. Existem vários mal-entendidos e enganos aqui dentro desta questão, tá? Primeiro de tudo que o site aparentemente admite a expiação sendo realizada após a morte e ressurreição de Cristo. Então, se a visão do adventismo é que após a morte e ressurreição de Cristo ainda existem coisas a serem cumpridas em termos de expiação, se isso é uma heresia, então parece que os nossos amigos do site Veritatis Splendor partilham de uma heresia semelhante, porque eles falam da expiação dos pecados logo após a morte e a ressurreição. Então não é na morte e nem na ressurreição que a expiação acontece, mas um pouquinho depois, né? Agora, se é um pouquinho depois ou bastante depois da perspectiva humana, qual é a diferença? Além do mais, veja o seguinte, a teoria adventista não é de que Jesus realizou a purificação dos pecados em 1844, tá? O que o adventismo diz é que em 1844 se inicia a purificação do santuário celestial em cumprimento das sombras e figuras
do santuário da terra, dos seus ministérios e, enfim, de tudo que acontecia lá no santuário da terra, tá? Então, não é exatamente que já se cumpriu a purificação do pecado. Para o Adventismo, a purificação do santuário vai de 1844 até o final do milênio de Apocalipse 20, tá? Um pouquinho depois do milênio, no contexto da descida da Nova Jerusalém para a terra, e aí a segunda ressurreição acontece, os ímpios e o diabo e etc. são consumados, aliás, são consumidos e jogados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, tá bom? Então, a purificação dos pecados, na verdade, então acontece dentro desse largo período de tempo, segundo a visão adventista, tá? Não é que se cumpriu lá em 1844. Lá em 1844, iniciou-se aquilo que é o processo de purificação dos pecados, que só termina no final do milênio. Maravilha? Fica a dica aí para vocês melhor entenderem o caso. E aí, que mais? Segundo ponto. Em que tempo Jesus entrou no santuário celeste? Aí os católicos dizem lá que Jesus entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo uma eterna redenção, segundo Hebreus 9, verso 12, que é o texto que ele citou lá em cima, né? Aí ele diz aqui: esta passagem é suficiente para mostrar que o ensino adventista do juízo investigativo é uma heresia. O autor sagrado, quando escreve a epístola aos Hebreus, diz que Jesus já entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo a redenção eterna, e não que ele entrará em 1844. A gente já explicou exaustivamente um pouco dessas questões, né? Mas já que alguém possa não ter visto os outros vídeos, estar vendo esse, eu pacientemente explico mais uma vez, tá? O Adventismo entende que o ministério de Cristo no santuário celestial é cumprimento daquilo que no santuário da terra era figura e sombra. Então, o que acontece? O autor da carta aos Hebreus, inclusive coloca exatamente isso que eu aqui estou dizendo a vocês, Hebreus 8, verso 5, e diz que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, e dentro da dinâmica das coisas celestiais, de acordo com a sombra e a figura no santuário da terra, a expiação e as dinâmicas dos sacerdotes e sumos sacerdotes dentro do santuário eram um pouquinho mais complexas do que os nossos críticos pressupõem. De maneira que o Adventismo não nega que a redenção seja eterna, que Cristo tenha adquirido a eterna redenção, que Cristo tenha entrado no santuário de uma vez por todas, muito pelo contrário. Tudo isso faz parte do entendimento adventista, de maneira que nós consideramos um péssimo uso da Bíblia usar esse tipo de coisa para tentar contrapor a visão adventista, que não está em nenhuma desarmonia ou contradição com tais questões. O que acontece é que os nossos críticos, na ausência de uma mais profunda compreensão da tensão escatológica, dizem que todas essas coisas representam um passado e deixam de trabalhar os elementos ainda não da tensão escatológica, né? Esse é um dos principais problemas com essa discussão como um todo. E claro, você pode voltar aí na minha série e ver todos os meus vídeos falando de Hebreus, onde essas coisas são bem explicadas e demonstram que a impressão dos nossos amigos da página Veritatis Splendor não é coerente, não é correta com o nosso entendimento, né? Como se Hebreus 9, verso 11 e 12 fosse suficiente para provar que o juízo investigativo é heresia. Óbvio que não, né? Inclusive Hebreus 9 é um dos textos mais importantes para defender as bases do juízo investigativo, e isso no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Maravilha? Fechou? Que mais? A eficácia do sacrifício de Cristo para a salvação. Em seguida, Cristo juntou discípulos, né? Deve ser alguma coisa assim. Eis que venho fazer a sua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Essa é uma tradução um pouco esquisita de Hebreus 10, versos 9 e 10. Aí ele comenta: o autor sagrado declara que o sacrifício de Cristo nos santificou de uma vez para sempre. Ele não diz que ainda dependemos de um juízo investigativo para que Jesus
aliás, talvez para ver o que Jesus fará no santuário em 1844 para sermos purificados. Esse também é um argumento bem repisado, bem parecido com os argumentos trazidos pelos protestantes evangélicos que também militam ao lado da teologia romana para livrar o catolicismo romano das implicações da visão adventista sobre o juízo investigativo de uma forma mais ampla, e nada disso aqui é uma leitura correta da situação, tá? Até porque você cria um pouco de um problema um pouco complicado, que é você lidar com os pecados dos crentes, né? Então nós fomos santificados de uma vez para sempre na oferta do corpo de Cristo e etc. Então se durante a minha vida eu sou um assassino, ladrão, pedófilo, descrente, etc e tal, em função, né, de um monte de posturas da minha parte em relação às coisas de Deus. Mas no final das contas eu fui batizado lá na Igreja Católica e Cristo morreu por mim de uma vez por todas e me santificou. Então quer dizer que esses pecados todos não tiram essa santificação de uma vez por todas, né? E agora o que acontece na prática é que esse tipo de texto agora é usado para defender uma santificação que não se manifesta na história e que agora, inclusive, encoberta e acoberta crimes e pecados dentro da própria religião, né? E o catolicismo tem ampla e vasta experiência com esse tipo de coisa, inclusive dentro das coisas mais nojentas e mais pesadas da face da Terra, né? Tanto você pensar nos crimes e torturas da Inquisição, quanto na epidemia de pedofilia que já aconteceu e foi acobertada entre os padres e etc. Uma coisa assim nojenta de fato. E aí é isso, entende? Então precisa levar um pouco mais a sério algumas questões em termos da natureza do pecado e da salvação, e da resposta do homem a essa salvação do pecado no Evangelho, e não devemos usar Hebreus 10, na minha opinião, para pregar uma santificação de uma vez por todas, segundo a qual, ao final das contas, os padres e crentes e católicos e evangélicos, quem quer que seja, possam viver em pecado, que estão de uma vez por todas santificados, né, pela oferta do corpo de Cristo. Vai com calma, o texto de Hebreus 10, versos 9 e 10 é extraordinário, as implicações da doutrina da salvação e da perfeição à luz do sacrifício de Cristo é extremamente profundo, bonito, interessante. Não vou me aprofundar muito na exegese do texto aqui agora, mas naturalmente não vai na direção daquilo que os críticos querem defender como uma santificação de uma vez por todas, tá? Como que não depende da forma como você vive, essa santificação de uma vez por todas está sobre você, então você mesmo fazendo todo o mal é santificado e perfeito à luz de que Cristo morreu por você e ofereceu o seu corpo por você. Vai um pouquinho com calma que a coisa não é por aí. Inclusive é bem importante identificar que nesse ponto específico há um verdadeiro ponto de tensão e discordância e debate entre os adventistas do sétimo dia e muitos cristãos de uma forma geral, sejam eles católicos ou protestantes, tá bom? E aí, por fim, ele trata um pouquinho aí daquilo que ele considera ser a contradição da Ellen White. Aí ele diz assim: como já era de se esperar, toda falsa doutrina, além de contrariar a verdade, contraria a si mesma. A mesma Ellen White que ensinou que em 1844 Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação, também ensinou: ele, Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai viu o sacrifício do Filho, se curvou em reconhecimento da sua perfeição. É o suficiente, ele disse, a expiação está completa. Aí ele tem mais uma citação de Ellen White que eu não vou ler para a gente ganhar o tempo aqui, e aí ele pergunta, né, o autor do artigo: como pode o sacrifício de Jesus ser perfeito, suficiente e completo, e ao mesmo tempo Jesus necessitar de fazer o juízo investigativo para terminar a obra da redenção? O que acontece é que os nossos amigos do site Veritatis Splendor fugiram da catequese quando a catequese ensinou aliás, o livro de Levítico para esse pessoal aí. Aliás, eu acho que a catequese não ensina o livro de Levítico para ninguém, né?
Como que funcionava o santuário, o ministério levítico? Havia expiação para perdão nos rituais diários e a expiação para purificação no ritual anual, tá bom? À luz de Hebreus 8, verso 5, que os sacerdotes da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, não há nenhuma dificuldade com a ideia que o sacrifício de Cristo é perfeito, cabal, completo, todo suficiente para o perdão de todos os pecados de todas as pessoas de todos os tempos, e ainda assim ele levar a cabo o ministério celestial dele em harmonia com a dotação do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo sobre as pessoas, no contexto da pregação do Evangelho, e que de alguma maneira vai aplicando os benefícios daquilo que ele comprou na cruz às pessoas que creem, se entregam, são batizadas, nascem de novo, pedem perdão dos seus pecados, e aqueles que de alguma maneira se afastam, rejeitam, transgridem, vivem em pecado à luz desse sacrifício, à luz dessas verdades, inclusive segundo a própria carta aos Hebreus fala, capítulo 10, essas pessoas vão vivendo em pecado, e se a gente vive em pecado depois de ter o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas o que resta é a condenação. E quem vai ser condenado e quem não vai? Parece que vai haver um juízo. Ai, caramba, é tão complicado ter que dizer o óbvio às vezes, né, pessoal? Mas basicamente é isso. Conclusão dos nossos amigos católico-romanos. O ensino do juízo investigativo nada mais é do que uma desculpa que os adventistas encontraram para o fracasso profético do senhor Guilherme Miller. Estavam errados e, ao invés de se desviarem do erro, criaram um outro erro muito pior que contraria fortemente a Sagrada Escritura. Eu tenho um amigo adventista muito querido, no entanto pouco sincero, pois o homem sincero anuncia a justiça, mas a testemunha falsa profere mentira, Provérbios 12, verso 17. E ele se nega a enxergar o sol ao meio-dia, insiste em seguir os erros ensinados por Ellen White. É uma boa pessoa, porém Jesus não disse que os bons é que serão chamados bem-aventurados, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Bom, meus irmãos, o que eu vou dizer, né? Católico dando lição de moral e lição de Bíblia não é muito fácil de aguentar, né? Então tá bom, então quem é bem-aventurado é quem ouve e cumpre a palavra de Deus. Então vamos guardar o sábado, vamos tirar as imagens, vamos parar de invocar santos e mortos aí por aí, e etc, né? É isso que vocês vão fazer? Não é, né? Ah, mas dar lição de moral, vocês estão prontos a dar lição de moral, né? Dizer que nós somos mentirosos e etc e tal. Vocês devem ser muito verdadeiros, né? Elele. Enfim, pessoal, a gente não espera que os católicos e o catolicismo romano lidem de uma forma muito positiva e muito tranquila com as implicações da doutrina do juízo investigativo. A gente entende que a própria sobrevivência do catolicismo romano precisa existir num contexto em que todas as convicções adventistas sejam sufocadas e negadas, porque se o adventismo está correto, a Igreja Católica é o anticristo. Acho que não é uma coisa assim bem leve de dizer, não, tá? Então é natural que haja esse contraponto, é natural que haja a argumentação, o sofisma, para tentar dizer que não é bem assim, que a doutrina do juízo investigativo é que rejeita a Bíblia e blá blá blá, mas a coisa mais importante que eu quero enfatizar mesmo é a absoluta harmonia dessa retórica com a harmonia dos evangélicos de uma forma geral, tá? É basicamente a mesmíssima pataquada. São os mesmíssimos argumentos fracos, descontextualizados, que pressupõem a ignorância das pessoas em relação à Bíblia, que pintam as coisas sobre os ares mais negativos e tentam trazer o preconceito e tentam pintar a doutrina do juízo investigativo como essa doutrina esdrúxula e equivocada e etc. Inclusive para, de alguma forma, se contrapor àquilo que o adventismo traz como crítica a esses movimentos católicos e evangélicos, né? E naquilo em que eles não gostam muito de ser criticados, agora eles devolvem as críticas e fim, né? A única diferença é que as críticas adventistas parece que são um pouquinho melhor embasadas do que esse tipo de crítica aí. Belezinha? Se você discorda, porém, naturalmente a gente pode conversar numa boa, e se você não assistiu os outros 112 vídeos dessa série, eu recomendo que você vá lá no finalzinho da fila, ou no comecinho da fila, na verdade, e comece com o vídeo de número 01, tá bom? Então, por
enquanto, nesse momento, eu me dou por satisfeito em relação à minha série da doutrina do juízo investigativo, e amanhã eu tenho um assunto novo para vocês. Até lá!